Novamente nos encontramos para estudarmos a Palavra de Deus e eu estou agradecido por esta oportunidade, por este momento. Primeiro agradeço a Deus por Ele nos manter e por Ele nos dar forças para podermos seguir em frente, estudando a Bíblia e compartilhando com outras pessoas. E também estou feliz porque você nos acompanha, você ouve a cada dia os comentários da Palavra de Deus e também compartilha com outras pessoas. Isso é muito importante. E vá anotando aí as passagens bíblicas que nós vamos citando, vai depois lendo na sua própria Bíblia, para que você confira se realmente é assim que está escrito na Bíblia, como nós vamos aqui transmitindo para vocês. Nós iremos orar ao nosso Deus. Pai nosso que estás nos céus, obrigado mais uma vez, porque vamos agora abrir a Tua Palavra. Te agradecemos por mais este dia de vida, te agradecemos por cada ouvinte, cada amigo, cada irmão que nos acompanha nos estudos da Tua Palavra. Nós pedimos agora a unção do Teu Espírito Santo para que possamos entender o assunto que estamos estudando. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos na fé, que nós possamos viver as verdades que nós aprendemos em Tua Palavra e que possamos, ó Deus, assim trazer outras pessoas para o Teu reino. Abençoe a cada irmão e amigo, onde quer que esteja, especialmente aqueles que nos pedem orações. Faças, pois, a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Ontem nós começamos este estudo falando sobre a criação, quando Deus criou todas as coisas por meio da Sua Palavra, e Ele depois fez o homem à sua imagem e semelhança. Havia harmonia, havia... tudo era perfeito, e os animais e os homens, o ser humano, Adão e Eva, se entendiam muito bem, viviam num paraíso, mas infelizmente aconteceu o que não deveria ter acontecido, que foi a entrada do pecado aqui neste mundo. Ontem nós falamos que Lúcifer foi lançado do céu juntamente com os seus anjos, e aqui eles vieram. E lá no Jardim do Éden, onde Deus havia dito que eles não deveriam comer daquele fruto da árvore da ciência do bem e do mal, ali estava a serpente. Satanás estava incorporado naquela serpente. Aquela serpente começou a falar com Eva, e Eva ficou como que hipnotizada, encantada, vendo uma serpente falar, e ela foi então iludida, enganada, e ela cedeu e caiu em pecado. Amigos, o inimigo ele é astuto. Não vamos a lugares, não vamos fazer certas coisas que a palavra de Deus nos aconselha que nós não deveremos fazer. Não vamos pisar no terreno do inimigo. Por quê? Porque nós seremos presas fáceis do inimigo. O inimigo ele sabe muito bem qual é o ponto fraco de cada um de nós. E se nós vamos àquele local onde nós sabemos que ali nós podemos pecar, ele vai fazer com que nós caiamos novamente. Então nós precisamos nos afastar dos locais onde nós sabemos que se nós formos nós iremos pecar. Nós não podemos continuar cometendo pecados que nós cometemos sabendo que é pecado. O pecado involuntário pode acontecer com qualquer um, você comete ele num momento que você não está esperando. Agora saber, por exemplo, você é tentado por uma mulher, se você vai lá naquele local, sabe que aquela mulher está lá, você vai cair. Se você é tentado, a mulher é tentada por um homem, e ela vai àquele local, e ela sabe que ele está ali, e ela vai cair. Então nós temos que evitar, nós temos que ter muito cuidado, porque o inimigo ele sabe como nos derrubar. E nós vimos então que Adão e Eva pecaram, comentei agora há pouco, e este pecado trouxe graves consequências para toda a criação. Antes do pecado, tudo era perfeito, havia harmonia em toda a criação, e agora, após o pecado, começou a desunião, começou a discórdia, começou divisões, e essas divisões e discórdias e desunião existem até hoje, até mesmo dentro da igreja, não é mesmo? Desuniões, discórdia, divisões. Por quê? Porque o inimigo quer que nós não sejamos um.
em Cristo. Ele quer trazer exatamente a desunião, a discórdia, a divisão. A desarmonia ela começou com Adão culpando Eva culpando a serpente, né? Nós conhecemos muito bem a história, está em Gênesis capítulo 3, versos 12 e 13. Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então vejam que a desarmonia começou aí, um culpando o outro. E essa desarmonia ela continua até hoje. Em Gênesis capítulo 3, versos 16 a 19, diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores darás à luz filhos, o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então aqui nós vemos a consequência do pecado, né? A mulher, ela iria sofrer para ter filhos, o homem também sofrer para ganhar o seu pão de cada dia, tudo consequência do pecado. E em Gênesis 4, de 1 a 15, nós encontramos aqui o primeiro homicídio, não é? Foi a história de Abel e Caim. Leia na sua Bíblia, Gênesis capítulo 4, versos de 1 a 15. Aqui nós encontramos um resultado do pecado e o impacto no mundo harmonioso criado por Deus. A maldade do coração humano se multiplicou de tal forma que todo o desígnio do coração do homem era continuamente mau. Gênesis capítulo 6, verso 15, diz aqui, capítulo 6, verso 5, diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então vejam como chegou a situação da humanidade daquela época. Era mau o desígnio do coração. E não é muito diferente de hoje, não é, amigos e irmãos? Hoje nós vemos também a maldade em toda parte imperando, né, tomando conta. E mesmo entre irmãos de igreja nós vemos que existe maldade no pensamento e no coração das pessoas, mesmo cristãs. E Deus ele não teve outra alternativa a não ser destruir a criação original por meio de um dilúvio. E mesmo assim, Deus ele não destruiu completamente a humanidade, porque um remanescente permaneceu fiel a Deus e Deus recomeçou tudo outra vez. Deus então, após o dilúvio, instituiu ali uma aliança com Noé e restabeleceu o seu plano original de ter uma família humana unida, fiel a ele e à sua palavra. Somente Noé e a sua família estavam permanecendo fiéis a Deus naquela época. Somente esta família entrou na arca e juntamente com os animais, e eles foram salvos do dilúvio. Hoje também, amigos e irmãos, Deus ele quer salvar o seu remanescente. Deus quer salvar aqueles que permanecem fiéis a ele. Deus quer salvar a você e a sua família. Nós precisamos viver em harmonia, precisamos viver em união em torno da palavra de Deus, para que nós possamos resistir às tentações que nos sobrevêm, aos problemas que enfrentamos e possamos permanecer firmes na palavra de Deus, assim como Noé permaneceu fiel e foi salvo na época do dilúvio. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Nós iremos estar de volta amanhã dando sequência a este estudo e nós vamos falar um pouco mais a respeito do que aconteceu logo após o dilúvio. Lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.